Nada justifica a vida do crime, mas geralmente a mistura de baixa renda e más influências ajudam pessoas de cabeça fraca a irem por esse caminho. Porém, existem aqueles que, mesmo vindo de boas famílias, com boa educação, amigos e todo o conforto, acabam preferindo abandonar tudo isso em troca de uma vida no submundo. E esse é o caso dos Bacon Brothers, 3 irmãos canadenses que, por conta própria, resolveram montar o seu próprio império do crime. Mas será que eram eles mesmos que escolhiam seus caminhos? Ou eles não passavam de marionetes controladas pelo maior motoclube do mundo, o Hells Angels Motorcycle Club? É sobre a história desses 3 irmãos que mais se parece com um roteiro de filme que vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai pirar com a história dos Bacon Brothers e a Red Scorpion. Put that thing out of my face, man. Fala galera, Malone aqui. Antes de mais nada, eu peço de sempre aquele likezão sagrado. E caso você seja novo por aqui, já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. Lembrando que agora temos a opção de ajudar com o canal via Pix. Aproveita também e segue a gente no Instagram. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. A família Bacon era formada pelo pai, David Bacon, que era um professor de alunos com necessidades especiais e que se mudou para Botsford depois de ser contratado pela Botsford School District. A mãe, Susan Bacon, trabalhava como gerente de vendas de propriedades para a empresa Credit Union. E os 3 filhos eram Jonathan David, o mais velho, Gerald Wayne Bacon, o do meio, e o mais novo, James Kyle Bacon, mais conhecido como Jamie. Diferentemente da história de muitos criminosos que vieram da pobreza ou de lares disfuncionais, os Bacon eram uma família de classe média alta, sem problemas conjugais e sem nenhum problema de agressões ou algo do tipo. Na verdade, os 3 garotos tiveram uma infância que muitos gostariam de ter. Jonathan, o mais velho, era um cara muito popular na escola, já que sempre se destacou nos esportes, principalmente na luta greco-romana, onde ele vencia quase todos os campeonatos regionais. Com isso, Jonathan também era muito popular com as garotas, que o descreveram para jornalistas como um cara gentil e comunicativo enquanto andava com as companhias certas. Mas essa popularidade também chamou a atenção de caras mais velhos e mal intencionados, já que pela área de British Columbia já existiam diversas gangues de jovens traficantes e que acabavam usando esses caras populares como revendedores dentro dos colégios. E foi exatamente o que aconteceu com Jonathan, que ficou maravilhado com a vida de jovem gangster. Passou a usar roupas de marca e comprou um carro do ano. Lembrando que tudo isso ainda no colegial. Mas além do seu estilo de vida, outra coisa que mudou foi o seu comportamento. De cara bacana e bem educado, Jonathan passou a ser visto como um cara mal encarado, de poucas palavras e que sempre estava batendo em alguém. Assim, todos passaram a ter medo dele pelo colégio e pelo bairro. Mas se Jonathan um dia foi um cara legal e um bom aluno, o mesmo não podia se dizer do irmão do meio, Gerald. Esse nasceu da pá virada. Tido como um garoto brigão e mal educado, muitos até duvidavam que ele era irmão de Jonathan e filho de um professor. Gerald matava a aula para cometer pequenos delitos como roubos, furtos e agressões, e sempre levava o mais novo Jamie com ele. Então Jamie cresceu sob a influência maligna de Gerald e se tornou um delinquente ainda pior, desses inconsequentes. Vale lembrar que eles já eram pequenos monstros pela cidade. Os 3 irmãos venciam todos os campeonatos de luta greco-romana que participavam, mas os mais novos principalmente eram os mais temidos. Gerald e Jamie eram perversos e foram presos ainda menores
menores de idade, com 16 e 14 anos respectivamente. Gerald por roubo e agressão, e Jamie por agressão, mas nem chegaram a ficar na cadeia. Mas a pergunta que não quer calar: cadê os pais desses moleques? O pouco que se sabe sobre seus pais era de que eles davam muita liberdade para seus filhos. Na verdade, eles eram pais muito distantes e faziam vista grossa para esses crimes. Foi então que Jonathan acabou assumindo essa posição, e quando ele virou um jovem traficante, Gerald ficou fascinado com a ideia de se tornar um também. Foi então que Jonathan se uniu com os irmãos e resolveram não mais trabalharem para ninguém, e sim construírem o próprio império familiar. Na casa dos 20 anos, os irmãos Bacon ainda moravam com os pais, mas agora, além do tráfico de drogas, eles também traficavam armas. E já era impossível de não perceber a mudança financeira da família. Segundo o jornalista e escritor de vários best-sellers sobre gangues e motoclubes fora da lei do Canadá, Jerry Lenton, os irmãos sabiam que já não podiam mais ficar no mesmo bairro com a vida luxuosa que possuíam. Então eles deram aos pais uma mansão de 7 quartos em uma parte mais valiosa de Abbotsford, o que chamou mais atenção ainda, já que, até onde constava, os 3 irmãos eram 3 desempregados e os salários dos pais teoricamente não seriam o suficiente para comprar e manter uma casa daquelas. Mas eles nem ligavam mais em esconder, em especial Gerald, que gostava mesmo de ostentar roupas de grifes e carros luxuosos. Gerald, inclusive, quase foi preso novamente, agora por tentativa de homicídio, porém ele foi liberado, pois a vítima, com medo dele, se negou a acusá-lo, mas isso acabou chamando a atenção da polícia, e investigadores passaram a ficar de olho nos irmãos, mas eles os julgaram mal, pensando que eram apenas peixes pequenos que trabalhavam para a United Nations, uma gangue de asiáticos canadenses que já tinham um certo tamanho e que brigava pelo controle do tráfico na cidade. Porém, o que os investigadores não perceberam é que o que acontecia era exatamente o contrário. Jonathan usou a United Nation como escada em sua escalada por poder. Ainda segundo o jornalista Jerry Lenton, os irmãos Bacon tinham maior desprezo pela United Nation, mas precisava das conexões deles para criarem sua própria gangue. Em outubro de 2005, Jamie Bacon foi preso por bêbado ameaçar de morte uma pessoa na rua. Na prisão ele conheceu Dennis Karbovanek, um membro de uma gangue de British Columbia que foi formada dentro de uma detenção para menores infratores. Por lá, Michael Lee e outros jovens formaram a Red Scorpions. Jamie acabou criando amizade com eles, e em 2006, Jonathan, que já era um cara poderoso e que agora estava aliado a Independent Soldiers, uma gangue marionete dos Hells Angels MC, já colecionava diversos inimigos. E um dia, ao sair da casa dos pais, Jonathan sofreu um atentado a tiros. 6 disparos o acertaram, mas ele resistiu, porém ficou internado por vários meses. Incapacitado, ele passou o comando das atividades da família para o irmão mais novo, Jamie, que era descrito como um monstro bodybuilder cruel e que queria vingança sobre quem fez isso com seu irmão, mas ele percebeu também que eles precisariam de mais homens para isso. Foi então que, lembrando das amizades que fez com os caras da Red Scorpions, Jonathan teve a ideia de, com o pretexto de ajudar a Red no combate contra a United Nations, gangue que eles eram aliados antes, os irmãos tentariam chegar ao comando da Red Scorpions. E foi exatamente o que aconteceu. Os irmãos Bacon, segundo o autor do livro, tiveram a ajuda dos Hells Angels MC para controlar a Red Scorpions. E ao mesmo tempo, agora eles tinham seu próprio exército. Os Angels tinham mais uma gangue de rua sob o seu controle. Agora, sob o comando dos irmãos Bacon, eles logo se aliaram a Independent Soldiers e entraram em uma guerra contra a United Nations e a gangue Dak Duré. E assim começou uma onda de atentados a tiros que duraram quase 2 anos e assolaram a região de Lower Mainland. Em um desses
ataques, Jamie Bacon chegava na outra casa que eles deram aos seus pais, essa maior ainda, e ao estacionar o seu Corvette, o carro recebeu vários disparos. Jamie rapidamente desceu do carro e atirou de volta, mas os atiradores conseguiram fugir. Jamie só sobreviveu por estar usando um colete à prova de balas. Bom, mas o recado estava dado, era a guerra. E quem mais se beneficiou dessa guerra? Segundo as autoridades, os Hells Angels MC foi o maior vencedor dela, já que eram eles quem vendiam os armamentos e a mercadoria para ambos os lados. Então não importa quem levasse a melhor, eles venceriam no final. E bem no meio dessa treta, um dos membros fundadores da Red Scorpions, um homem chamado Edward Narong, e que estava cansado das ordens de Jamie Gerald, resolveu sair da gangue e junto com um amigo dele, um homem chamado Corey Lau, formariam uma nova gangue, e Lau seria o líder dela. Mas a notícia não agradou em nada Jamie Bacon, que exigiu de Edward e Lau a quantia de $100 mil para terem a autorização de operar na região. Claro que os dois não concordaram e debocharam de Jamie. Enfurecido, o líder dos Red Scorpions planejou o que um promotor do caso classificou como uma conspiração diabólica. Ele usou um dos amigos de Edward para fazer um encontro com eles em frente a um prédio na cidade de Surrey, em Vancouver, e no dia 19 de outubro de 2007 aconteceu o que ficou conhecido como o Massacre de Surrey Six. A mando de Jamie, toda a nova gangue de Edward e Lau foi exterminada. 6 pessoas no total perderam a vida naquele momento, e o caso chocou o país, mas mostrou também a ineficiência dos investigadores canadenses, que mesmo com várias evidências dos autores, ninguém foi preso. Os irmãos Bacon viviam seu melhor momento. Todos os jovens de Lower Mainland copiavam seus estilos de se vestir e seus cortes de cabelo, e isso até mesmo custou a vida de um jovem trabalhador, Jonathan Barber, que trabalhava com a instalação de sistema de áudio automotivo. Foi contratado por Jonathan Bacon para colocar um som em sua Porsche Cayenne. Barber instalou e aproveitou para dar um rolê com ela, com a autorização de Bacon, mas ele não contava que, por conta do corte de cabelo parecido e ainda no carro de Bacon, membros da United Nations o viram, o perseguiram e tiraram a sua vida. Isso até mesmo fez com que a polícia emitisse um comunicado à comunidade para que eles evitassem esse estilo de roupa e corte de cabelo, pois eles acabariam em risco. Já era final de 2009 e parecia que nada iria afetar a vida dos irmãos. Até mesmo os correios não atendiam as ruas da vizinhança dos irmãos por medo. Mas foi quando a polícia recebeu informações de bandeja. Um membro dos Red Scorpions, descontente e arrependido por ter participado do ataque contra o grupo de Corey Lau, contou tudo o que sabia e levou muitas evidências aos investigadores, levando Jared e Jamie Bacon para a prisão por tráfico internacional de drogas, e Jamie com um agravante de ter sido o mandante daquele terrível crime. Jonathan continuava livre e começou uma aliança com seu melhor amigo Larry Amero, um membro full patch dos Hells Angels, e também com Randy Nyker, o líder dos Independent Soldiers. Juntos eles formaram a Wolfpack Alliance em 2010. Os jornalistas da época diziam que os Hells Angels MC permitiam que membros full patch tivessem negócios paralelos, desde que beneficiasse o motoclube no final. E Amero agora tinha praticamente o controle dessas duas gangues. Alguns meses depois, Gurmeet Singh Dak, fundador da gangue Dak Duré, foi vítima de um tiro fatal dentro do seu carro. O seu irmão mais novo, Suver Dak, queria vingança, e ele tinha certeza que os responsáveis haviam sido a Wolfpack Alliance. Então ele com a gangue formaram uma estratégia para pegar os rivais. Instalaram dispositivos GPS na parte de baixo do carro dos líderes da Wolfpack e passaram a rastreá-los. E em 13 de agosto de 2011, Dak recebeu a notícia que todos os líderes da Wolfpack estavam hospedados no Delta Grand Hotel em Kelowna. Era a chance perfeita. E no dia seguinte, em plena luz do dia, homens armados dispararam pelo menos 30 tiros
tiros contra aquela mesma Cayenne branca de Jonathan, e ele acabou não resistindo aos ferimentos. Quem sobreviveu por pouco foi Amero, e além disso, uma garçonete de 21 anos, Leah Hayden Watts, que estava com eles no carro, acabou tetraplégica. Era o fim da linha para o irmão mais velho dos Bacon Brothers, mas ninguém que não estivesse preso escapou. O último líder da Wolfpack, Niker, também foi morto um ano depois, e todos os autores do crime contra Jonathan e Amero também foram cobrados. Não sobrou ninguém. Com a perda de Jonathan e Jamie e Gerald presos, onde estão até hoje, a Red Scorpions perdeu grande parte de sua força, mas há uma grande apreensividade por parte da mídia e da comunidade de Lower Mainland pela volta dos dois irmãos mais novos, já que Gerald pode ser solto a qualquer momento, e Jamie está em uma batalha judicial com o governo que errou em parte de seus processos. Então, se Jamie vencer, ele irá ser solto também. Em áudios usando presos infiltrados, Jamie não demonstra nenhum remorso por nada e quer continuar a busca por vingança por todos que fizeram mal ao seu irmão mais velho. Mas e aí, pessoal, conheciam a história dos Bacon Brothers? Esse foi um tema muito pedido por vocês nos comentários, então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam, que eu leio tudo. E pessoal, o salve para todos que pediram está passando aqui. Caso você queira o seu nome aqui, basta pedir nos comentários. Deixa eu aproveitar para agradecer todos que mandaram valeu demais essa semana e, claro, agradecer aos membros do canal e dar as boas-vindas ao novo membro do canal, Lázaro Cardoso Pereira. Valeu, irmão, tamo junto. Lembrando mais uma vez que agora você pode colaborar com o canal via Pix também, qualquer quantia ajuda demais. E então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.